Hoje eu vou te contar um segredo que fez toda a diferença no meu estudo de canto e na minha voz para melhor e pode fazer o mesmo por você. Então presta atenção! Fica comigo! Evolução vocal! Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter e mais revolucionário da técnica vocal no YouTube. E hoje eu quero contar um segredinho para você que fez toda a diferença para mim na minha voz, para melhor. E eu tenho certeza que pode fazer o mesmo por você. Então pega um caderno, uma caneta, anote todos os pontos que eu disser aqui na aula e coloque em prática, porque realmente vai fazer a diferença, pode ser a chave da virada para você desempacar a sua técnica vocal, para você melhorar a forma como você estuda e pratica canto, para você evoluir mais rápido, ok? Eu tenho uma característica que é minha, que é uma qualidade-defeito. Isso mesmo, é uma qualidade, mas que também é um defeito. Como assim, Soroli? Você tem uma qualidade que também é um defeito? Pois é, explico. Eu sempre fui uma pessoa extremamente determinada. Eu sempre fui determinado desde criança e sempre muito comprometido com aquilo que eu me propunha a fazer. Mesmo que fosse uma brincadeira, eu levo a cabo aquilo que eu me proponho a fazer. Eu vou a fundo, eu sou comprometido, determinado, disciplinado. O que tiver que fazer, eu farei. Só que se você estiver fazendo uma coisa que não te leva para o próximo estágio e você continua fazendo, não adianta nada. O resumo da ópera seria esse. Por exemplo, eu nasci numa favela, acho que eu já contei isso aqui para vocês em algum vídeo. Eu morei lá durante 24 anos, a minha casa estava sempre em construção. Né? A minha casa estava sempre construindo um cômodo novo, um quarto novo, um muro, uma parede, sempre tinha material de construção na minha casa por causa disso. Eu pegava os materiais de construção e ficava fazendo barraquinhas, casas para mim, mini casas. Eu ia para cima da minha casa, onde estavam os tijolos, e aí construía tipo uma casa assim, mais ou menos dessa altura que me cabia lá dentro, né? Aí eu fazia sala, quarto, cozinha, fazia mesmo. E aí colocava um telhado, colocava peso por cima e no final da construção eu pegava um lanchinho, geralmente era um pão com café, uma coisa simples assim, um biscoito, o que tivesse na minha casa, entrava para dentro da casa e ficava lá curtindo a minha independência. Só que depois eu tinha que desmontar todo dia que eu fosse brincar, eu tinha que montar e eu tinha que desmontar, porque meu pai não gostava que ficava as coisas lá assim, porque sei lá, para ele ficava bagunçado, e então eu podia usar, mas eu tinha que guardar de novo no mesmo lugar. E dava muito trabalho isso, gente, mas eu me comprometi. E várias situações da minha vida foi assim, né? Eu percebo olhando para trás, para minha linha do tempo, de que eu sempre fui extremamente determinado e comprometido a fazer o que tivesse que ser feito, assim. O que eu soubesse fazer, eu faria. Só que, claro, eu apliquei isso na técnica vocal, né? Quando eu comecei a estudar canto lírico, eu comecei a aprender vocalizes. E é aí que vem a história. Todos os vocalizes que eu aprendia nas minhas aulas de canto, eu ficava repetindo em casa. Eu pensava, eu tenho que repetir, porque de certa forma, eu não me lembro exatamente se era literalmente ou se era subjetivamente, mas os meus professores me passavam isso, de que eu tinha que repetir, que a repetição era a solução. Ao longo da minha vida, muitas pessoas me disseram isso, né, o enfoque na repetição, e hoje em dia na internet eu vejo muitos professores falando isso também. Ah, tem que repetir, consistência, né, repetição, e a gente sabe que isso faz sentido, tem uma lógica, né, aquilo que você repete todos os dias é aquilo que você vai ter mais consistente, certo? Então, desenvolver um hábito a partir da repetição é uma coisa extremamente coerente. E já que eu quero ter o hábito de cantar aquelas notas, aquela extensão vocal, aquele timbre, etc., eu preciso repetir. Mas a ideia é como repetir. Como é que você está repetindo? Né? Poucas pessoas falam claramente, especificamente sobre isso, né, no que eu tenho visto por aí. E aí,
eu repetia os vocalizes e ficava repetindo. Eu lembro que eu li um livro sobre voz que falava lá, a extensão vocal do tenor é do dó ao dó, 2 oitavas. Do dó 2 ao dó 4 na numeração brasileira, ou para quem segue americana, do dó 3 ao dó 5. Então, se um tenor tem que cantar de dó a dó, 2 oitavas, eu vou ficar repetindo os vocalizes de dó a dó. Tem um probleminha ali na passagem, não, vou repetir que uma hora eu entendo. Ah, aquele agudo não está saindo, não, vou repetir que uma hora eu entendo. Eu vou ficar vocalizando, ah, não está coberto o som aqui, o som está meio aberto. Não, vou repetir que uma hora eu entendo. Então, meio que era passado para mim de que vai repetindo que uma hora vem, uma hora o corpo entende. Só que não. Repetição sem entender o que você está fazendo não leva a lugar nenhum. Um exemplo bem simples para vocês entenderem isso é, imagina que a pessoa fala problema ao invés de problema. E aí, alguém fala para ela, olha, você fala problema ao invés de problema. Vamos corrigir isso? Vou te dar um texto aqui que tem a palavra problema 500 vezes e você vai ficar lendo esse texto. Quantas vezes você puder por dia, tá? Se dedica aí. Aí a pessoa pega o texto e vai lendo lá problema. E aí ela não corrige, ela fica repetindo o jeito errado. Então ela está treinando o corpo dela para o automatismo errado. Simplesmente repetir não leva a lugar nenhum. Tá bom? Então pegar um exercício, me passa um exercício aí, professor. Aí o seu professor te passa um exercício e você fica repetindo o exercício como se uma hora fosse abrir uma porta mágica ali, cair uma ficha. Mas não, provavelmente é o contrário disso que vai acontecer. Você vai estar treinando o seu corpo para o automatismo que você já tem. E se ele não for o automatismo certo, você está treinando errado, não vai dar em nada, você vai ficar frustrado. Muito bem. Ou frustrada. Muito bem também. Então, eu fiz muitas aulas de dança na minha vida. E às vezes os cursos de dança eram assim. O professor vai lá, fica na frente passando a coreografia e aí você fica tentando repetir, né? Você fica olhando e tentando repetir. Só que seu corpo é diferente do professor, a sua habilidade é diferente, a sua flexibilidade, o seu tônus muscular é diferente. Enquanto um professor não for ali e não olhar para você, não te der aquela, te fazer perceber, né? Ou então você mesmo voltar o seu olho, né? A sua própria percepção para o seu corpo e perceber, opa, a minha flexibilidade é tal, então eu preciso resolver a minha flexibilidade. Eu tenho um problema aqui de tônus muscular. É o meu andeor, no caso do balé, meu andeor. Não, eu não vou tentar fazer um andeor igual ao do professor, vou fazer um andeor um pouco menos para não forçar meu joelho, porque eu ainda não abro tanto. Meu encaixe de quadril. Ou então, essa ginga aqui, dependendo de qual estilo que você estiver dançando. Mas enfim, a questão é essa. Só repetir é igual uma aula de lamba aeróbica, entendeu? Eu vou ficar fazendo aqui, você vem atrás. Técnica vocal não pode ser assim, porque senão você não vai estar treinando da maneira correta, você vai estar treinando o automatismo errado. Vou repetir isso várias vezes para vocês entenderem, tá? Então a chave é qual? É você inverter essa equação. Você primeiro entender para depois repetir. Primeiro entende, depois repete. Isso é muito mais eficiente. Como assim, Soroli? É um exemplo na voz. Se eu te disser, olha, você tem que abrir mais a sua boca, abrir mais a sua mandíbula. Então você tem que entender essa informação e senti-la no seu corpo. Vai para frente do espelho e perceba se você abre pouco a mandíbula ou se quando você abre muito te incomoda, fica alguma coisa tensa. Tem gente que abre às vezes e fica duro aqui, ou tem gente que tem deslocamento aqui da ATM, essa articulação aqui, né, temporomandibular, e aí ela não consegue abrir muito a boca a princípio. Ou então tem gente que é muito exagerado e, é para abrir? E abre mais do que devia. Então, você entender o que o conceito
que o professor, né, através de uma aula, através de um curso online, através de um vídeo do YouTube está te passando, e aí você entende isso primeiro, visualiza aquilo no espelho, né, se grava, veja se você está fazendo, tenta entender primeiro antes de entrar em repetição. Vai te dar esse trabalho de mudar a sua mentalidade na hora de estudar? Vai, mas na hora que você entrar em repetição, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais eficiente. E aí você não fica repetindo da forma errada, entendeu? Ah, eu vi o que o Soroli me falou. Às vezes eu tenho alunos em curso online que falam assim, eu sou dedicado, eu estudo, eu faço o que você está mandando, eu estou repetindo, mas não está dando certo, está coçando a minha garganta. Fala assim, então vamos ver o seu sopro, como é que tá? Ah, tá. O sopro ele não tinha entendido. Ah, vamos ver o fechamento das pregas vocais, como é que tá? Ah, eu não entendi o que era fechamento das pregas vocais. Então a pessoa já tá... Às vezes a ansiedade faz com que a gente seja o repetidor inconsciente. Então não seja um repetidor inconsciente, tá bom? E aí o que eu sugiro que você faça? Tenta entender, imagina na palavra lá, no caso da palavra problema. Tenta entender por partes. Ah, eu não consigo falar eu falo problema. Eu colocou o R lá depois do B e depois do P não tinha R. Então, calma, vamos separar em sílabas. Primeira sílaba, pro. Se ela fala bre, ela consegue falar pre, né? Então, pro. Repete isso primeiro. Repete uma coisa. Pro. Ficou macio na boca? Ai, ficou ali, ó. Pro. Ficou fácil? Beleza, dominei. Aí agora eu vou para a segunda sílaba. Eu vou acrescentar uma nova informação. B-L-E. P-R-O. Pro. B-L-E. Ble. Às vezes vai sair um probre. Não. Ble. Aí você repete aquela parte. Problema. E aí você vai acrescentando informações, inclusive acelerar a velocidade é acrescentar uma nova informação, né? Porque antes você estava fazendo uma sílaba só, depois você estava fazendo mais lento, depois você estava fazendo a palavra inteira, e aí foi acelerando, aí você até falar coloquial. E aí sim, depois que você juntou todas as peças, encaixou elas, cada uma no seu devido lugar, você entra em repetição. Vai ser muito mais eficiente. Você ganha tempo fazendo isso, por mais que você esteja decupando. Então, decupar o que você está fazendo é revolucionário, entendeu? Então, decupe o exercício. Ah, você está fazendo um exercício para voz? Como que você está puxando o ar? Como que você está soltando o ar? Como que as suas pregas vocais estão trabalhando? Como que está a sua língua? Como está a sua mandíbula? Seu lábio? Seu palato mole? Técnica vocal com mapeamento é a base do meu trabalho, né? Eu mapeio os ajustes, eu ensino os alunos ajuste por ajuste, a gente vai acumulando os ajustes e aí fica muito claro, muito objetivo o que você tem que fazer. Não é aquela coisa, olha, imita alguém gritando, simplesmente, sabe? Aquela coisa muito metafórica, que aí você vai repetir. Olha, chama alguém que está do outro lado da rua, fica chamando alguém que está do outro lado da rua que uma hora o seu belting sai. Vai sair sangue, mas não vai sair belting, entendeu? Para algumas pessoas pode dar certo, porque às vezes ela já tem o controle dos ajustes ali sem ter consciência da maneira correta. Outros não, vai ser um desastre para esses daqui que não têm consciência das etapas. Então, aprenda a decupar para repetir só quando tiver clareza, quando você estiver entendendo, ok? E aí, gostou do vídeo? Então clique em gostei, comenta e compartilha. Manda esse vídeo para todo mundo que você conhece que quer aprender técnica vocal, porque aqui tem informação de qualidade para você e para os seus amigos e para o seu grupo da igreja e para sua família e para todo mundo que quer aprender a cantar de verdade, tá bom?
se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? É de graça, então vem para Revolução Vocal, porque aqui tem muito conteúdo para você. Me segue também lá no @Revolução Vocal, tá bom? Lá no Instagram, porque tem muito mais conteúdo. Então vem comigo, porque a Revolução Vocal está indo para o próximo nível e eu quero que você esteja neste barco. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!